Simbora, crianças! Então, agora que vocês clicaram na quarta parte da aula de hoje, deixa eu já dar o bizu. Como vocês viram, existe essa divergência. O parâmetro de aferição da insignificância no crime de descaminho no STJ é de 10 mil em relação ao tributo, ao valor do tributo iludido. Acima de 10 mil não seria insignificante, daí para baixo seria. No STF é de 20 mil. Se o tributo iludido sonegado no crime de descaminho for acima de 20 mil reais, eu tenho o crime. Se for daí para baixo, de 20 mil reais para baixo, seria insignificante, não teria crime de descaminho. Está apresentada a divergência jurisprudencial. Agora vai a dica. Permícia vênia, com todo respeito ao posicionamento do STJ para a realidade da sua prova de primeira fase, do 15º Exame Unificado, eu recomendo que você siga o posicionamento do STF. Aí algumas pessoas vão me dizer, mas professor, o julgado que você apresentou do STJ é mais recente do que o do Supremo. Eu sei, mas historicamente a FGV, quando ela se depara com temas que são controversos entre os dois tribunais superiores, ela sempre tem feito a opção pelo posicionamento do STF. Ouviram o que eu disse? Em que pese o julgado do STJ ser mais recente do que o STF, mais recente aqui, são coisas de, sei lá, 20 dias, 19 dias, alguma coisa dessa natureza. Em que pese o julgado do STJ teve alguns dias a menos do que o do STF, mas sempre que existe esse tipo de coisa, pelo menos o que nós já vimos até hoje, é a Fundação Getúlio Vargas optar pelo posicionamento do Supremo. Claro, a não ser, mas isso não é a realidade da prova de primeira fase, mas se eles disserem de acordo especificamente com o que o STJ quer, aí beleza. Mas se a prova simplesmente lhe questionar qual seria o patamar de aferição de insignificância no crime de descaminho, eu recomendo que você diga que é de 20 mil reais. Ouviram o que eu disse? Se a pergunta for genérica, qual o patamar referencial de arguição de insignificância no crime de descaminho? Adote o posicionamento do Supremo, 20 mil reais. A única forma de você responder que seria 10 mil é se a prova perguntar especificamente de acordo com o STJ. Não é a realidade, não é comum a FGV fazer isso, mas vamos lá, vamos pecar por excesso. Vamos pensar no pior. Se a prova falar especificamente de acordo com o que entende o STJ, aí tudo bem. A arguição da insignificância no descaminho deverá respeitar o patamar de 10 mil reais. Mas se a pergunta for genérica, use o patamar do STF. Agora, cuidado, viu? Eu falo em insignificância no crime de descaminho e tal. Uma vez uma aluna nossa aqui, já tem umas 2 ou 3 primeiras fases atrás, eu acho que foi, salvo melhor juízo, no 11º para 12º Exame Unificado, eu falei de insignificância no descaminho e tal, aí depois ela mandou um e-mail me esculhambando. Ela assistiu a aula e poucos dias depois viajou para os Estados Unidos com a família. Chegou lá, ela deu a seguinte orientação para a família, ela disse, olha, assisti a aula lá com o professor Giovanni Moraes, lá no SES, e ele disse que a gente pode comprar até 20 mil reais de mercadoria que entra no Brasil tranquilo e calmo. O pai disse, pô, é mesmo minha filha? É, a minha filha é bacharel em Direito, está dizendo, então vamos lá. A família meteu o pau a comprar. Quando desembarcou no Brasil, a mercadoria ficou apreendida. Aí ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, você não disse que a gente podia cada um trazer até 20 mil reais? Eu não falei isso. Eu não falei isso. O que aconteceu foi, ela e a família estavam lá com mercadorias que deveriam ser tributadas, que deveriam pagar imposto, e a soma do imposto dava mais ou menos 8 mil reais. A mercadoria foi apreendida e eles foram liberados. A mercadoria foi apreendida administrativamente. Eu não estou entrando aqui em questões de direito administrativo. Como eu disse, eu não discuto questões administrativas. Isso é lá com o meu patrão Matheus Carvalho. Eu estou tratando de questões penais. Como o valor do tributo que eles deveriam ter pago ficou bem abaixo dos 10 mil, na época não existia essa discussão dos 10, 20 mil, na época era 10 mil por 2, dava 8 mil reais, eles foram liberados. Não teve crime. A mercadoria ficou apreendida. Se ela não pagou o imposto, ela não recebeu a mercadoria e acabou-se.
Agora, se, por exemplo, ela estivesse tentando entrar no Brasil com 40 mil reais de tributo sonegado, está trazendo mercadoria aqui só, e o valor do tributo passa lá, dá uns 40 mil, e ela está tentando sonegar, nesse caso, além da apreensão da mercadoria, teria o crime de descaminho. Ela seria conduzida à delegacia de Polícia Federal e seria autuada em flagrante delito. Dizer que o patamar de aferição seja em 10 ou em 20 mil reais para a caracterização da insignificância no descaminho, dizer isso não significa dizer que você pode trazer mercadorias até o valor de 10 ou 20 mil reais. Se você ultrapassar o limite dos $500 de isenção e você não declarou, ou você paga o imposto ou a mercadoria fica retida. Isso é uma questão, insisto, administrativa, não tem nada a ver com direito penal. O que tem a ver com direito penal é, de acordo com o STF, se o valor do tributo sonegado no descaminho ficar abaixo de 20 mil, a mercadoria fica apreendida e você vai embora para casa. A questão é administrativa e não penal. Se passar dos 20 mil, a mercadoria fica apreendida e você é autuado em flagrante delito pelo crime de descaminho. Professor, esse crime permite fiança? Se eu for autuado em flagrante delito por descaminho, permite fiança? Permite. A fiança pode ser instituída pelo delegado de Polícia Federal, já que a autuação será na Polícia Federal, entre 1 e 100 salários mínimos. É crime afiançável. Passou de 20 mil reais o valor do tributo sonegado no delito de descaminho, além das questões administrativas inerentes à apreensão da mercadoria, aí sim, segundo o Supremo, você incorreria em crime e pode, inclusive, ser capturado em flagrante delito. Pegaram o bizu? Essa hoje é a divergência, a discussão mais proeminente que existe sobre insignificância no delito de descaminho. Na verdade, sobre insignificância como um todo. Mas tem outras coisas sobre insignificância que eu preciso destacar para vocês. Primeiro, pessoal, é consolidado em ambos os tribunais, tanto no STJ quanto no STF, não se admite insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça. Eu até já dei esse bizu no segundo bloco da aula de hoje. Se você estiver tratando de um crime praticado com violência ou grave ameaça, extorsão, lesão corporal, não dá insignificância. Tem gente que diz, professor, eu dei um murro num cara, ficou só uma marcazinha no braço dele, ou nem ficou marca. Isso é insignificante? Não, não é. Se existir o efetivo emprego de violência ou grave ameaça, a insignificância não poderá ser arguída. Não, eu dei uma tapa no cara, não ficou nem marca, isso é insignificante. Não é. Se você der uma tapa no cara, teve violência. Então acabou-se. Crimes praticados com efetivo emprego de violência ou grave ameaça, decora, criança, não admitem a arguição do princípio da insignificância. Crimes praticados com efetivo emprego de violência ou grave ameaça não admitem a arguição do princípio da insignificância. Outra coisa importantíssima, o crime de crimes de falsificação de moeda, o famoso crime de moeda falsa. Quem quiser olhar depois, o crime de moeda falsa está lá no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. Diga de novo, PLGG, só se for agora. Moeda falsa, artigo 289 do Código Penal Brasileiro. O crime de moeda falsa e os demais crimes ligados à falsificação de moeda, como é o caso de petrechos para a falsificação de moeda, que é o artigo 291, não admitem arguição da insignificância. Crimes diretamente relacionados à falsificação de moeda, diz o STJ e também o STF, não admitem arguição da insignificância. Se o cara falsificou uma cédula de R$50, ou se ele falsificou 200 cédulas de R$50, o crime existe. Ah, professor, o indivíduo está tentando passar para frente uma cédula de R$20 que ele sabe que é falsa. Isso é insignificante, não é? Não, não é. No crime de moeda falsa, não existe como, segundo o STJ e o STF, você reconhecer insignificância. Eu sou do interior, muita gente sabe disso, outras pessoas me questionam. Eu sou nascido no interior do Ceará. Eu sou de uma cidade chamada Crato, ali na região do Cariri cearense, ao lado da cidade mais famosa, é Juazeiro do Norte, por causa do meu padrinho, Padre Cícero, o grande santo, um dos grandes santos, ao lado de Frei Damião de Bolzano, que o homem nordestino tem,
que nos proteja sempre. E fui criado entre Crato e Serra Talhada. Serra Talhada é uma cidade do sertão pernambucano. Você já passa ali a fronteira de Ceará, Pernambuco, ali entre Jati e São José do Belmonte, vem um pouquinho, São José do Bom Nome, Serra Talhada, que é a terra natal do meu pai. E eu, além de ter sido criado naquela região ali, entre o Cariri cearense e o sertão pernambucano, eu sou um cara muito ligado ao interior. Eu moro na capital há muitos anos, estou aqui no Recife, sei lá, há mais de 20 anos, e embora eu ame a cidade do Recife, tudo que eu tenho eu devo à cidade do Recife, mas eu sou um cara muito ligado ao interior. E assim, sempre que eu posso, tive uma folguinha, eu corro para o interior. Ou eu estou no Crato, ou eu estou em Serra. Eu gosto muito assim, o pessoal, rapaz, vamos para São José do Egito, terra da poesia. Eu digo, só se for agora, meu patrão. Tabira, Fogados da Engazeira, Campina Grande, ali a região de Souza, Patos, na Paraíba, Cajazeiro, eu adoro Cajazeiro, o Piauí. Tenho grandes amigos na cidade de Piripiri, em Piauí, Picos também, uma cidade que eu tenho gente da melhor qualidade, tenho até parentes lá. Então eu gosto muito de andar pelo sertão, andar pelo interior. E eu vejo muita coisa acontecer que, infelizmente, muita coisa boa, muita coisa ruim. Então, recentemente, não interessa o nome da cidade, recentemente eu estava numa determinada cidade do interior do Nordeste brasileiro, sentado numa churrascaria de um posto de gasolina, parei para tomar um café da manhã, estava viajando, parei para tomar aqueles café da manhã do interior, que é o cabo bota o cuscuz na mesa molhado com leite. Tem gente que bota açúcar, tem gente que não come sem açúcar. Açúcar é em cima do cuscuz. Eu mesmo boto cuscuz, leite e açúcar por cima do cuscuz. Se você nunca fez isso, experimente. Aí o cabo bota uns 3 ou 4 pão daquele assado. Fica parecendo um cururu aberto. 4 ou 5 ovos, carne, queijo de manteiga, um bolo de café. Se tiver bolo, o cabo bota também. Que o cara come e quase que não se levanta para entrar no carro e continuar a viagem. É 2 horas abrindo a boca do tanto que comeu, acaba querendo dormir. E aí eu estava parado lá e eu sou muito atento a certas coisas, eu sou muito ligado. Aí eu estava lá comendo e tal, e uns 4 ou 5 rapazes sentados do nosso lado. Rapaz, vai para a festa hoje? Eu disse, vou. Hoje tem o DG que vai cantar. Aí o DG não, desculpa, é GD. Hoje tem o GD. GD é a sigla para Gabriel Diniz. É um menino novo aí que está na esteira de Wesley Safadão. Eu tenho hoje o show do GD, o cara disse, e tem não sei o que também, tal, bora. Mas tu não estava ali? Ele disse, nada, mas eu troquei aí. Eu dei R$100 o cara lá, e o cara me deu 1000 fakes. Aí a pessoa que estava do meu lado disse, amor, o que é 1000 fakes? Fake é o termo que a galera usa muito por aí para nota falsa. E fake de internet, não é? O perfil fake, pronto, moeda fake, moeda falsa. E o que é que significa isso? O cara deu R$100 verdadeiro, e recebeu R$1000 falsificado. E o cara estava planejando de noite, na festa, farrar e passar os R$1000 falsificados, em vez de só ir com 100 e com 1000. E o cabo numa festa, a gente sabe, no interior desse, numa vaquejada dessa da vida aí, de noite, de escuro, o cabo em pé com aquelas mesas que o garçom traz na cabeça. O cabo bota 3, 4 litros de uísque ali em cima, paga com a nota falsificada, só se a falsificação for grosseira. Se não for, o cabo nem vê, passa para frente. Nesse caso, a intenção do indivíduo era usar aquela nota para fraudar a compra. Nesse caso, ele já estava, pelo menos pelo contexto da conversa, com a moeda falsa no bolso, sabia que era falsa e usar. Isso é crime. Moeda falsa. Mesmo que ele não use, mesmo que ele não chegue a efetivamente empregar, é crime. Giovanni, mas só foi R$100 verdadeiro trocado. Isso é insignificante? Não, não é. Não, ele podia estar com uma nota só de R$2 falsa no bolso. Isso não é insignificante. A lógica do STF, que eu particularmente concordo, é se cada brasileiro falsificasse uma única cédula de R$100, só precisava uma cédula de R$100. Seriam 200 milhões de brasileiros com uma cédula de R$100 no bolso. Seriam 200 milhões de cédulas de R$100 falsificadas em circulação. O que colocaria e comprometeria, botaria em risco a estabilidade econômica nacional. E lembre-se que um dos requisitos de arguição da insignificância é justamente a reprovabilidade da conduta não existir. A ofensividade da conduta ser a mínima possível. Se eu estou ofendendo a estabilidade da moeda, eu estou gerando prejuízo para todo mundo. A conduta é altamente reprovável. É por isso que não existe insignificância em crimes ligados à moeda falsa. Decore. Se houve emprego de violência ou grave ameaça, ou em se tratando de crime de falsificação de moeda, não dá insignificância. Como muita gente vai me perguntar, eu já me adianto. Em que pese o tema ser altamente controverso, dentro do próprio STF, tem julgado do senhor ministro Luiz Fux em sentido contrário, por exemplo,
Mas, se lhe perguntarem na prova da primeira fase, do 15º exame unificado, se é possível insignificância nos crimes ligados a entorpecentes, no crime de tráfico de drogas ou de consumo de drogas, a resposta é não. Professor, mas tem gente que diz o contrário. Eu sei. Por isso que eu comecei a aula de hoje, no primeiro bloco, no comecinho da aula de hoje, eu já comecei dizendo, olha, existem temas que são controversos, mas eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Eu estou aqui para mostrar o caminho das pedras da prova. Para a sua prova de primeira fase, 15º exame unificado, se lhe questionarem se é possível a arguição de insignificância em crimes ligados a drogas, consumo, tráfico de drogas e por aí vai, a resposta é não. O tema é controverso, mas o posicionamento indicado para a sua prova é que você diga que nem consumo nem tráfico de drogas admitem a arguição da insignificância. Agora, cuidado, existem crimes que muita gente diz que não pode ter insignificância, quando na verdade pode. Admite-se a arguição da insignificância em crimes praticados por funcionários públicos e por particulares contra a administração pública. Até hoje eu escuto muita gente dizer assim, PLGG, os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração não admitem insignificância. Na verdade, não, admitem sim. Mas, professor, e aquela ideia de que a moralidade administrativa é bem de valor supremo? Aquela ideia que a moralidade administrativa é bem de valor inenarrável, aquilo ali já passou. Desde 2012, o posicionamento do STF é no sentido de ser possível sim. Eu estou afirmando peremptoriamente, o posicionamento do STF, insisto, é no sentido de ser possível o reconhecimento de insignificância, tanto nos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, quanto nos crimes praticados por particulares contra a administração. Esse troço é tão importante que eu vou dizer de novo e eu peço a vocês que decorem. Admite-se, nós estamos afirmando, admite-se sim o reconhecimento de insignificância em crimes funcionais, lá do 312 ao 326, claro, desde que os demais requisitos estejam satisfeitos, crimes praticados por funcionários contra a administração, como nos crimes praticados por particulares contra a administração. Exemplo clássico de crime funcional, peculato. O funcionário público, ele apropria-se ou desvia de um dinheiro do Estado. Isso é peculato. É possível insignificância nesse crime? É possível, sim. Crime de particular contra a administração é possível? É. Desse caminho, que nós acabamos de tratar de forma mais aprofundada, é um crime de particular contra a administração em geral. Está lá no 334 do Código Penal Brasileiro. E admite insignificância. Beleza? Novo de loja? Bom, pessoal, só para encerrar essa análise aí sobre insignificância, eu separei, lá vai eu passando demais, eu separei aqui 3 temas cabulosos. O que são temas cabulosos? Ao longo desses anos que nós estamos trabalhando com preparação para exame de ordem, com preparação para concurso, nós percebemos que existem algumas perguntas que se repetem mais na sua mensagem. Existem perguntas que, quando você termina aquela aula, essas perguntas elas são mais comuns, elas são mais corriqueiras. Então, nós chamamos isso de temas cabulosos. Os temas cabulosos são os temas que mais suscitam dúvidas na história aqui do curso, dentro de cada um dos tópicos analisados, e que nós vamos a cada aula procurar trazer para vocês aí, até para facilitar o nosso trabalho e o trabalho de vocês. E até para evitar de aparecer um troço desse como pegadinha na hora da prova e você dizer, poxa, eu nunca tinha ouvido falar. O primeiro tema cabuloso, eu inclusive já dei a dica para vocês, é sobre se a reincidência pode ou não ser usada como critério de desnaturação da insignificância. Eu já falei que pode. Tanto a reiteração delitiva quanto a reincidência afastam, impedem o reconhecimento da insignificância. Então, tanto a reincidência quanto a reiteração, o cara está todo dia ali, cotidianamente, fazendo da prática de pequenos crimes meios de vida, impede o reconhecimento da insignificância. Segundo tema cabuloso, seria possível o reconhecimento de insignificância na prática de ato infracional? Para quem não está ligando o nome à pessoa, atos infracionais são aqueles que vocês estudam lá com minha amiga Cristiane Dupré.
quando estão estudando a lei 8.069/90. Para quem não está ligando o número ao nome da lei, a lei 8.069/90 é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, atos infracionais são as condutas praticadas por menores de 18 anos. O artigo 103, olha a dica, o artigo 103 da lei 8.069, o artigo 103 do ECA diz que considera-se como ato infracional tudo que na lei penal esteja previsto como ilícito, como crime ou contravenção. Se eu matar uma pessoa, que Deus o livre e guarde, bater até na madeira que essas coisas negativas atraem, se eu matar uma pessoa, eu incorrerei em crime de homicídio. Se uma criança ou um adolescente, criança é quem tem menos de 12 anos de idade, adolescente é quem tem de 12 até o momento imediatamente anterior a completar 18. Ou de uma forma até mais simples, se um menor de 18 anos praticar essa mesma conduta de matar alguém, ele não incorre em crime, ele incorre em ato infracional. O artigo 27 do Código Penal brasileiro é taxativo. Os menores de 18 anos são inimputáveis, devendo responder à luz da legislação específica. Sabe como é que nós traduzimos isso hoje em bom português? Nós traduzimos assim: menor de 18 anos não pratica crime. Ele pode incorrer na prática de ato infracional. Eu vou até aproveitar, abrir um parêntese e dar uma dica. Se você pegar uma questão de prova de direito penal dizendo assim, o menor de 18 anos que praticou crime, está errada a questão. Ou ele é menor ou praticou crime. Pode até acontecer dele ter começado a praticar um crime permanente ou continuado quando era menor, e ao longo da permanência ou da continuidade delitiva ele ter atingido a maioridade. Aí é uma outra situação. Mas se você pegar uma questão dizendo, o rapaz de 17 anos de idade cometeu o crime de furto, está errado. Ou ele tem 17 anos ou ele cometeu o crime de furto. As duas coisas não podem coexistir. É que nem subir para baixo. Ou eu estou subindo ou eu estou indo para baixo. É a mesma coisa. O cabo é menor de 18 anos. Se ele é menor de 18 anos, ele não praticou crime. Ele incorreu em ato infracional. A tutela dele será nos termos do ECA, da Lei 8.069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não no âmbito do direito penal. Só que daí se impõe a pergunta: será que seria possível o reconhecimento de insignificância em sede de ato infracional? Segundo o STF, a resposta é sim. Tem um julgado da ministra, relatada pela senhora ministra Carmen Lúcia, lá em 2012, onde ela disse com todas as letras que é possível sim o reconhecimento da insignificância em sede de ato infracional. Se ficar reconhecida a insignificância no ato infracional, o menor não deverá ser submetido às medidas socioeducativas previstas no ECA. Se for reconhecida a insignificância no ato infracional, libera-se o menor, não se aplica o ECA a ele. E o terceiro tema cabuloso que muita gente me questiona sobre insignificância é: seria possível o reconhecimento da insignificância em crimes propriamente militares? Veja, aqui eu não estou fazendo aquela discussão de crime militar próprio ou impróprio. Eu estou falando de crime propriamente militar. O que são os crimes propriamente militares? São aqueles crimes que estão tipificados no Código Penal Militar e na legislação militar extravagante. Um detalhe: existe um instituto, são crimes militares próprios e crimes militares impróprios. Isso é uma outra coisa. É uma análise que nós não precisamos fazer para a realidade de uma prova de primeira fase. Isso é uma realidade que o pessoal estuda quando está estudando para delegado de polícia. Ninguém vai entrar nessa seara agora. O que eu estou falando aqui são crimes propriamente militares. O que é que significa essa expressão? Crimes propriamente militares são aqueles crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação militar extravagante. São crimes intrínsecos e inerentes à atividade militar. Deserção, insubordinação, abandono de posto ou função e por aí vai. São crimes propriamente militares. Pegaram o bizu? Pois bem, o questionamento que se faz é: seria possível insignificância em crimes propriamente militares? A resposta é não.
Tem posicionamento em sentido contrário? Tem julgado em sentido contrário? Tem. Mas o posicionamento majoritário, o posicionamento dominante no STJ e no STF é que não é possível insignificância em crimes propriamente militares. Tem até um julgado de 2013 do STF, que foi relatado pelo senhor ministro Luiz Fux, onde ele diz assim, com toda a propriedade que ele é particular, que as instituições militares, elas, entre outras coisas, elas devem preservar a hierarquia dentro da instituição e devem preservar o respeito pelas regras. E se arguir insignificância em crimes propriamente militares, seria ir de encontro a essas premissas. Em outras palavras, segundo o STF, pelas particularidades inerentes às corporações militares, não seria razoável se arguir insignificância nessa modalidade de crimes, ou de um jeito bem rasteiro. Se sua prova lhe perguntar, é possível o reconhecimento da insignificância em crimes propriamente militares? Você deve dizer, não é possível. Eu não sei porquê, mas eu estou achando que vai ter alguma coisa sobre isso nessa prova da primeira fase do 15º exame. Só que, claro, nós também precisamos dar uma olhadinha nos princípios constitucionais, que, como eu disse lá no começo da aula de hoje, são princípios listados ao teor do artigo 5º da Constituição Federal de 88. E quais são os princípios constitucionais mais importantes, mais relevantes aqui para o nosso estudo? O primeiro deles está lá disciplinado ao teor do inciso 39 do artigo 5º. É o chamado princípio da legalidade penal. Há quem chame isso de legalidade estrito sensu, legalidade em sentido estrito. E aí eu vou abrir até um parêntese aqui e dar um bisuzinho a vocês. Quando você está estudando direito constitucional, lá com minha grande amiga professora Flávia Bahia, vocês devem ter escutado falar, ou pelo menos aí nos livros de doutrina, você já deve ter percebido que dentro do artigo 5º da CF existem duas regras distintas que recebem o nome de princípio da legalidade. Na verdade, nós temos o princípio da legalidade lato sensu, princípio da legalidade em sentido amplo, também chamado de legalidade genérica, e nós temos o princípio da legalidade em sentido estrito, também chamado de legalidade penal. Diga de novo, PLGG, vou dizer aqui para a câmera 1. Dentro do artigo 5º da CF de 88, nós temos duas regras diferentes, dois incisos diferentes, que lá em direito constitucional, os doutrinadores deram o nome de princípio da legalidade. Um é chamado de princípio da legalidade lato sensu, em sentido amplo, legalidade genérica. Outro é legalidade estrito sensu, também chamada de legalidade penal. O princípio da legalidade lato sensu é uma regra que vale para todos os ramos do ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que é chamado de lato sensu, genérica, em sentido amplo, vale para tudo. E é baseada na seguinte premissa: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Como eu disse, isso é uma regra que vale para o direito penal, mas vale para o direito civil, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito do trabalho e por aí vai. É uma regra que vale para o ordenamento jurídico brasileiro como um todo. Por isso que é chamado de legalidade lato sensu. Se na sua prova alguém vier falando a legalidade lato sensu, a legalidade genérica, a legalidade em sentido amplo, você já pensa nessa regra. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Só que o que nos interessa é a legalidade penal. É a legalidade estrito sensu, lá do inciso 39 do artigo 5º da CF, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu acho que todo mundo já deve ter esse dispositivo decorado, mas se você não tem, me ajude a ajudá-lo, decore. Se sua prova vier falando em legalidade penal, em legalidade estrito sensu, automaticamente você deve associar com esse axioma: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal. Ouviram o que eu disse? Legalidade estrito sensu, legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tem gente que diz, mas isso não seria reserva legal, legalidade penal como consequência? Não entre nessa discussão, não. Como eu disse aqui, nós temos que ser legalistas, é doutrina clássica. Essa é a ideia da legalidade penal. Só que sua prova vai partir da premissa que você sabe disso. Sua prova vai partir da premissa que você tem isso decorado. A sua prova pode querer frescar com você. A sua prova pode perguntar, por exemplo, para você, se uma medida provisória poderia tipificar crimes. Quando é que você deve observar se a lei está vigente ou não? Como é que você deve observar se existir conflito de lei? E aí? Como é que eu faço nessas horas? Como é que eu aplico na prática esse princípio da legalidade penal? Quer que eu diga? Quer ou não? Eu vou dizer. Só que minha diretora começou a me sinalizar que nosso tempo por hoje chegou ao fim, então eu vou deixar a análise mais amiudada do princípio da legalidade e dos demais princípios constitucionais para o começo da próxima aula. Eu vou deixar como cenas dos nossos próximos capítulos. Não, PLGG, não faça isso não, que eu sou uma pessoa ansiosa. Então corra e assim que postarmos a aula de número 2, corra para assistir. Porque por hoje nós vamos ficando por aqui. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.